Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus de Nazaré. Aqui quem vos fala é o pastor Evandro, passando aqui nesta manhã de segunda-feira para abençoar o seu dia, para te trazer uma palavra diretamente do coração de Deus para abençoar a sua vida, tá? Quero aqui falar um pouco do Evangelho do Senhor Jesus segundo a Bíblia Sagrada, que é um livro no qual eu confio, que é um livro no qual eu tenho a convicção, a certeza que é a voz de Deus, a palavra de Deus, tá? Deus tem falado muito ao meu coração com a palavra, com a Bíblia Sagrada, né? Quero trazer aqui para você um estudo, um ensinamento rápido, né? Para abençoar a sua vida. De repente você está passando por lutas, aflições, tempestades. E quem é que não está, né? Passando por lutas, né? Por aflições, tempestades, né? Neste mundo cruel no qual nós estamos vivendo, né? Então aqui eu quero deixar um recado de Deus para você, que nós devemos se apegar no Senhor Deus, né? Nós devemos se apegar muito mais em Cristo Jesus. O que é ser cristão, né? Eu não estou aqui para dizer para você em qual placa você deve seguir, qual religião você deve seguir. Nós sabemos que através da Bíblia Sagrada, Jesus ele não era religioso, Jesus ele não pertencia, o Filho de Deus não pertencia a nenhuma religião. A Bíblia Sagrada não fala que eu e você devemos pertencer a uma determinada religião, não. Ser cristão é seguir a Cristo, né? E como que nós seguimos a Cristo? Seguimos os seus ensinamentos, né? Seguir Jesus é seguir a sua palavra, é ouvir a palavra e obedecer, tá bom? Meu querido irmão, minha querida irmã, tá? Você que é católico, você que é espírita, você que é evangélico, não sei de qual religião você é, mas eu quero aqui deixar uma palavra para você meditar nesta segunda-feira, em nome de Jesus, amém? No qual essa palavra está no livro de Mateus, o capítulo 7, nós vamos ler o versículo 24, 25, 26 e o 27, para abençoar a sua vida, e desde já, amém? Você pega o seu copo com água, que no finalzinho eu estarei orando para abençoar essa água, amém? Ou pega a garrafa com água na sua geladeira, coloca do lado aqui do seu celular, que no momento da oração Deus vai abençoar, tá? Se houver alguma pessoa doente, se houver alguma pessoa com vício dentro da sua casa, eu tenho a certeza, a convicção, porque é bíblico isso, Deus ele vai, né, libertar, Deus ele vai curar, porque Jesus é quem faz tudo. Jesus ele disse que sem mim nada podereis fazer. Jesus ele também disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então tudo está em Jesus Cristo. De repente as coisas não estão dando certo para você, mesmo você pertencendo a uma religião, ou mesmo você estando dentro de uma igreja evangélica, de repente muitas coisas não dão certo para você, né? Mas por quê? De repente está faltando entendimento da palavra de Deus, de repente você está ouvindo a palavra de Deus, mas de repente sem querer você não está obedecendo a palavra de Deus, e isso não é bom, né? Jesus ele veio nos trazer a espada, Jesus ele veio nos trazer, né, a palavra, a sua palavra, no qual quando nós ouvimos a palavra de Deus, a nossa fé começa a crescer dentro de nós, porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus, melhor dizendo, né? A palavra de Deus é a voz do Senhor Deus. Quando nós ouvimos, quando nós obedecemos, nós temos a certeza, a convicção, não importa a situação, mas nós temos a certeza que algo de bom vai acontecer a nosso favor. Porque Jesus ele disse, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Deus, Jesus, ele não gosta de pessoas desanimadas, não, tá? Não importa o que está acontecendo no mundo, né? O mundo está um caos. O mundo, né? A Bíblia diz que já és do maligno, né? Então, não olhe
para o que está acontecendo no mundo, tá? Não olhe, tá? Não olhe. Olhe para Deus, olhe para o alto da onde vem o seu socorro. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido, tá? Nós não fazemos parte desse plano terrestre que já és do maligno. Nós fazemos parte, né, dos planos do Senhor Deus, que é viver na glória eterna com o Pai, tá? Eu quero deixar aqui um rápido versículo para você meditar, tá? Mas medite mesmo, porque não são palavras minhas, tá? É palavras do Senhor Jesus. Eu quero aqui lhe falar de Mateus capítulo 7, o versículo 24, meu irmão, minha irmã, tá? Que fala dos dois alicerces. Jesus aqui, ele estava dando uma explicação para os seus discípulos. Olha que interessante, Jesus ele disse assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, vírgula. Deixa eu fazer abrir um parênteses aqui. Jesus ele está dizendo que todo aquele que ouve a palavra de Deus e pratica, o que ele quer dizer com isso? Daqui a pouco eu vou continuar lendo, tá? Primeiro, tem muitas pessoas que ouvem a palavra de Deus e não pratica, por isso que nada acontece na casa da pessoa, na vida da pessoa. A pessoa começa a seguir um dogma religioso, né? Nós não podemos se tornar, né, pessoas religiosas, não. Religião é você seguir as pessoas religiosas, segue dogmas, doutrinas do homem, doutrinas da própria religião. A pessoa cria um hábito apenas de ir à igreja, ouvir a palavra, cantar ali 1, 2, 3 louvores, ou até mesmo dar uma saudação, tá? E não é só isso. A pessoa acha que é só isso. Não, não é só isso. A pessoa, ela tem que ir na igreja primeiramente prestar um culto de adoração a Deus. O culto de adoração a Deus não é para pessoas, né? É para Deus, tá? Você está dando o seu melhor ali para Deus, e depois essa pessoa, ela vai ouvir a palavra de Deus, a palavra vai falar com ela, vai entrar na alma dela, no coração dela. Opa, é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu tenho que fazer, eu tenho que parar de fazer isso, porque isso é errado, o salário do pecado é a morte, eu tenho que parar com isso e começar a fazer do jeito que a palavra, a Bíblia, o manual do ser humano está dizendo para eu fazer. Aí a pessoa começa a seguir uma paz, começa a sentir uma paz dentro de si, as coisas começam a modificar dentro de casa, as portas começam a se abrir na vida da pessoa, e a pessoa, aí ela conta o seu testemunho e o nome do Senhor é glorificado. Então Jesus ele está dizendo aqui, ó, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, ou seja, tem que ouvir e praticar a palavra de Deus. Quando a pessoa pratica, a fé vai crescendo dentro da pessoa. E se Jesus está dizendo que todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, ele também está dizendo que tem muitos que até ouvem a palavra, mas não pratica. Não leva a Bíblia sagrada a sério, mas leva a sério os dogmas religiosos, mas leva a sério a religião. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que religião não salva ninguém. Igreja nenhuma salva ninguém, mas eu quero dizer para você que Jesus salva. Jesus salva, porque ele disse, aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Primeiramente tem que crer em Jesus. E como que crê em Jesus? Na palavra. Você tem que crer na palavra de Deus, tá? Eu lembro uma certa passagem, depois que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, ali os seus 40 dias, ele foi levado ao deserto, né? Pelo Espírito Santo de Deus. E no deserto, Jesus ele foi tentado pelo diabo. E que momento que ele foi tentado pelo diabo? No momento que ele estava com fome, cansado, fraco fisicamente, porque espiritualmente ele estava forte. E quem apareceu para tentar ele? O diabo. O diabo começou a tentar Jesus com a palavra de Deus, porque o diabo ele conhece a palavra de Deus também, só que ele distorce a palavra de Deus. Toda palavra distorcida, tá? Que começa com um versículo bíblico e depois é distorcido lá na frente,
essa palavra vem do diabo, não vem de Deus. É para matar a sua fé e para enganar você. Mas Jesus, como conhecedor da palavra, porque a palavra pertence a ele, lá no livro de João, capítulo 1, versículo 1, a palavra de Deus diz, deixa eu ler aqui, para não falar errado para você, o que diz no livro de João, capítulo 1, versículo 1, fala do verbo. Quero ler certinho aqui para mim não falar errado para você, tá? Porque senão também eu vou estar distorcendo a palavra de Deus. É rapidinho aqui, a palavra vai nos dizer assim, ó, no princípio era o verbo, palavra. E o verbo estava com quem? Com Deus. E o verbo era Deus. Glória a Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, o verbo é Jesus. O verbo é Deus. Tá? Então Jesus, mais do que ninguém, conhece a palavra de Deus. Mais do que ninguém, tá? Mais do que ninguém, Jesus é a palavra de Deus, é a luz, a palavra de Deus é a luz, tá? No versículo 14 diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é que se fez carne e habitou entre nós? Quem é que encarnou aqui? O verbo. Quem é o verbo? Jesus. Então a palavra pertence ao Senhor Deus. Então Jesus ele está dizendo aqui aos seus discípulos, ó, todo aquele pois que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Oh, glória a Deus! O homem prudente, ele protege a sua casa. Por quê? Porque ele está enraizado na rocha que simboliza Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, tá? Nós temos que parar de ser religiosos. Nós temos que parar de seguir religião e a cada dia fazer o que Jesus faz, a cada dia negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir ele, porque o caminho ele é estreito, a porta é estreita. Tem muitas pessoas que vão à igreja todos os dias, mas não muda de comportamento, continua no erro, continua no pecado, nem sequer se esforça para melhorar suas atitudes no dia a dia, nem sequer, por quê? Porque não obedece à palavra de Deus. Então Jesus ele está dizendo aqui, meu irmão, minha irmã, todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, tá? O homem prudente é uma pessoa zelosa, é uma pessoa que faz ali, deixa eu citar algo aqui para você entender. Um pedreiro, antes de construir a casa, ele esquadrinha o terreno para a casa não sair torta. Ele dá uma verificada também no terreno, se o terreno não é arenoso. Porque se for um terreno arenoso, o que vai acontecer? A primeira chuva que vier, a primeira tempestade, vai derrubar essa casa. Mas Jesus ele está dizendo aqui, ó, você... Tá? Essa palavra é para mim e para você. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, essa que eu estou dizendo para você, palavra de Deus, palavra de Jesus, palavra da Bíblia Sagrada, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. É um homem zeloso, cauteloso, que cuida da sua casa, cuida da sua vida espiritual, cuida da sua família, tá? Cuida da família, tá? A palavra de Deus diz, Jesus continua dizendo no versículo 25, desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. Ei, meu irmão, minha irmã, essa palavra é muito forte. Essa palavra, ela é poderosa. Por que a casa não caiu? Você vai ter problemas na vida? Sim, todos nós temos problemas. Eu tenho, você tem, tá? Mas ela não vai cair porque está edificada sobre a rocha. A rocha simboliza Jesus. O problema, ele vai vir. A tempestade, meu irmão, minha irmã, vai vir. O problema é que tem muitas pessoas que a casa está caindo por apenas um chuvisqueiro. Um ventinho de nada, a casa já cai, porque essa pessoa não está edificada na rocha,
tá? Dentro da igreja a pessoa sorri, abraça, dá beijinho, mostra que está tudo bem financeiramente, mostra que está tudo bem espiritualmente, mas fora da igreja começa a xingar, começa a ter briga dentro de casa. Muitos casais que são casados não dormem juntos mais. Por quê? Não está edificado na rocha. Nós temos que entender que nós temos que estar enraizado em Jesus. Jesus, ele está sendo bem claro aqui. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras, não é só ouvir a palavra de Deus, ó, e as pratica, tem que praticar a palavra de Deus, tem que praticar. Tem pessoas que nem sequer se esforçam a praticar a palavra de Deus, né? Tem pessoas que nem se esforçam a praticar a palavra de Deus, né? Então a pessoa que escuta, ouve a palavra de Deus e a pratica, Jesus, ele está comparando ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Os problemas vieram, mas nada aconteceu, tá? Vai vir problema sim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, Jesus falou. Mas se você estiver edificado na rocha, por ser praticante da palavra de Deus, as coisas vão começar a fluir na sua vida. É como você tivesse um escudo em volta de você. Pode até vir os problemas, e vão vir mesmo, com força, mas nada vai acontecer, porque a sua fé está inabalável em Cristo Jesus. Mas a palavra também diz aqui, Jesus, ele disse assim, ó, e aquele que ouve essas minhas palavras, são aquelas pessoas que vão à igreja, até ouve a palavra de Deus, sabe? E aquele que ouve essas minhas palavras e não pratica e não cumpre o que está escrito, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. O que acontece quando um homem, uma pessoa, até ouve a palavra de Deus, sabe o que tem que fazer, mas não faz, porque o pecado está falando muito mais alto. O meu eu, o meu ego está falando muito mais alto. O que acontece? E desceu a chuva, e correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa. E o que aconteceu? A casa caiu, e foi grande a sua queda. A casa cai. A casa cai. E para levantar é difícil. Para levantar é difícil. Mas também não é impossível. Porque existe um Deus que cuida de você, basta você querer ouvir a palavra de Deus e obedecer. Muitas pessoas, principalmente os apóstolos de Cristo Jesus, morreram de uma forma brutal, porque o inimigo estava impedindo dessa palavra aqui chegar até mim, até você. Por isso que Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, quem que é a verdade? Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, no singular, e a verdade. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho, não existe outra verdade. Aquela outra verdade lá, as palavras podem ser até bonitas, mas não vai edificar a sua alma, não vai edificar o seu coração. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você, se enraize em Jesus, se enraize. Procure uma ótima igreja que pregue verdadeiramente a palavra de Deus. Ouça o que está sendo pregado e guarda no seu coração e obedeça. Você vai perceber que as coisas vão começar a mudar na sua vida. As coisas vão começar a mudar. Pode vir, você vai ter adversidade, né? Você vai ter problemas. Você vai ter problema. Como diz o Salmo 125. Quero abrir aqui para você ver. Salmo 125, versículo 1. O que o salmista diz aqui? Salmo 125. Né? Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Os que confiam no Senhor, os que confiam na sua palavra. Tem muitas pessoas seguindo dogmas de religião, tem muitas pessoas seguindo a placa de igreja ao invés de seguir Jesus verdadeiramente, ao invés de ouvir a palavra, a Bíblia Sagrada. Você quer ser abençoado, meu irmão, minha irmã? Você que está aí na sua casa, desanimado, quer ser abençoado? É a palavra de Deus, tem poder que vai edificar a sua vida, vai edificar o seu casamento.
A palavra de Deus, quando você obedece, as portas se abrem, meu irmão, minha irmã. Creia, creia, não tem para onde correr. Você pode ficar mudando de religião, de placa de igreja, se você não obedecer a palavra de Deus, nada vai mudar na sua vida, porque você não está enraizado em Jesus Cristo. Você não está enraizado na rocha, como diz a palavra de Deus aqui. Jesus, ele disse: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Você tem que estar enraizado em Jesus. Você tem que estar edificado em Jesus. Não adianta ficar pulando de igreja em igreja, de religião em religião, tá? Não tem para onde correr. Você tem que ouvir a palavra de Deus e obedecer. A palavra, ela cura se você estiver doente, tanto fisicamente quanto espiritualmente. A palavra, ela liberta se você tiver algum vício. De repente eu estou falando com alguém aqui que vai na igreja e tem vício e não consegue largar, porque você não está obedecendo a palavra de Deus. Quando obedece a palavra de Deus, o Espírito de Deus testifica dentro de você. E é esse mesmo Espírito que vai dar força para você largar do vício. Porque você sozinho não larga. Alguns anos atrás, eu era viciado. Eu tinha vício, tá? Eu tinha vício. Eu bebia, eu fumava. Eu não tinha força para largar do vício. Mas quando eu comecei a ouvir a palavra de Deus e a obedecer, veio uma força que não veio de mim, essa força veio lá do céu. E eu perdi a vontade de beber e de fumar, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Faz muitos anos que eu parei com o vício. E Deus seja louvado sobre isso. E muitas coisas boas aconteceram na minha vida. Eu comecei a ter fé, uma fé inabalável dentro de mim. Coisas grandiosas aconteceram na minha vida, dentro da minha casa. Se fosse depender só de mim como pessoa física, eu não teria conquistado, tá? Eu quero dizer para você, vale a pena, sim, você ir à igreja. Só tem uma pessoa que não gosta que você vá à igreja. Essa pessoa está sendo usada pelo diabo. É o diabo que não gosta, tá? Porque a igreja pertence ao Senhor Jesus, pertence a Cristo. Ele é o cabeça, tá? Ele é o cabeça. Igreja, Assembleia de Deus, é um grupo de pessoas que se reúne em um só propósito, de adorar a Deus. Ali é uma igreja. Onde houver duas ou três em concordância com a palavra de Deus, com Jesus Cristo, ali ele está. Ei, meu irmão, sozinho você não é igreja. Eu sou templo e morada do Espírito Santo de Deus. Templo e morada do Espírito Santo você é, se você pertencer a um grupo reunidos em adoração a Deus. Aí você é a igreja. A igreja é formado por grupos de pessoas, tá? Tem que estar em concordância um com o outro. Ali Jesus está. Se não estiver em concordância, Deus não está. Eu quero dizer para você, seja edificado na rocha, em Cristo Jesus. Se enraize em Jesus, que você vai ter alegria no coração, tá? Você vai ter alegria, você vai ser uma pessoa mais feliz, mais alegre. Eu sou feliz, eu tenho saúde, estou de pé, porque o Espírito de Deus habita dentro de mim. E grandes coisas o Senhor tem feito na minha vida, e vai fazer na sua também. Amém? Segura essa água, esse copo com água aí, Pai. Muito obrigado por essa mensagem, Senhor. Abençoa essa pessoa que colocou, meu Pai, essa garrafa com água aí em cima dessa mesa. Abençoa essa pessoa, meu Pai, que está segurando o copo. Quando essa pessoa beber, meu Pai, essa pessoa vai ser curada, vai ser liberta. Não pela água, e sim pelo seu poder que está na água nesse copo. Lá em Êxodo capítulo 23, o versículo 25. Deus, ele abençoou o pão, ele abençoou a água, e a palavra também vai nos dizer que ele tirou as enfermidades dos doentes. Glória a Deus. Eu abençoo essa água, cada partícula. Essa pessoa que está com pressão alta vai anormalizar. E ela vai entender que Deus verdadeiramente está fazendo algo sobrenatural na vida dela. Normaliza essa pressão alta, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, meu Pai, cura, liberta
e afasta todo o olho gordo, toda a oração contrária contra a vida dessa pessoa e contra os planos dessa pessoa. Eu desmancho toda obra maligna em nome de Jesus. Eu desmancho agora, porque a palavra de Deus diz que o inferno ele não prevalece contra a igreja de Cristo. Eu amarro, eu repreendo toda a oração contrária, todo o olho gordo, toda inveja e toda palavras de maldição que foram jogadas contra essa vida. Eu amarro, eu digo, saia em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Eu abençoo essa água em nome de Jesus. Pode beber. Amém, meu querido? Fica com Deus. Deus abençoe a sua vida. Amém? Presta bem atenção no que foi dito aqui nesta manhã de segunda-feira. Fica com Deus. Tchau.